Meus amigos, bom dia. Estamos aqui no R2 Direito e o bate-papo de hoje será sobre direitos humanos, alcançando o tema liberdade de expressão e opinião. O tema de direitos humanos hoje, no Brasil, ainda traz arraigado um problema de formação histórica. Nós temos, infelizmente, ainda a manutenção que a ideia de direitos humanos é, como a gente diz, no linguajar bem coloquial, o direito do infrator da lei, o direito do marginal, o direito do delinquente, ou até mesmo o direito dos mano, como a gente escuta no cotidiano. Isso é uma total inverdade. Um sucesso cinematográfico no momento, o filme Tropa de Elite 2, logo no seu começo, não estragando e contando o filme, mas logo no seu começo nós temos lá o Irandir dos Santos no papel do Fraga, um ativista de direitos humanos, defendendo lá os reclusos. Vamos ter uma ideia, então, inicial, antes de irmos à espécie, liberdade de expressão e opinião, como está a questão dos direitos humanos. Inicialmente nós temos uma divisão histórica, mas no Brasil a gente começa falando de direitos humanos mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Declaração Universal dos Direitos Humanos, em dezembro de 1948, trata de uma reconstrução mundial, a Europa está destruída, enfim. O Brasil começa então, a partir da década de 50, através de grupos sociais, falar sobre direitos humanos. Mas antes de ter uma definição clássica, técnica, falando o quê? Buscando melhorias sociais, aquela comunidade que tinha uma dificuldade de acesso a um serviço público, apenas e tão somente melhorias. O que acontece? Depois de 1950, determinados grupos ativistas, nós temos então a questão sobre um movimento ruralista no Nordeste, as camponesas, Liga das Camponesas. Um movimento que chama muito a atenção em busca da alfabetização. Então, eu estou falando em direitos humanos para alfabetizar. Até que em 1964 surge o golpe militar. E com o golpe militar, o governo militar instalado no Brasil proíbe as reuniões, proíbe as associações. Quem se reúne em público e não está autorizado é comunista, traidor da pátria, infrator da lei, à margem da lei, marginal. Começa daí uma equação muito péssima, muito ruim, ou seja, grupo social é infrator da lei. Se o grupo social é infrator da lei, o grupo social é o marginal. Se o grupo social é o marginal, os direitos humanos, aquele que se reunia em busca de melhores condições, eles são, então, fazem parte agora do infrator da lei, daquele que está à margem da lei. E esse pensamento, ele se mantém na década de 60, até quando no finalzinho da década de 70, o presidente norte-americano Jimmy Carter vem ao Brasil, cuja bandeira diplomática de viagem era os direitos humanos. A preservação, ampliação dos direitos humanos, a reconstrução dos direitos humanos. Mas, meu Deus do céu, o governo militar entrou em choque e falou assim, estamos no meio da Guerra Fria, será que o presidente norte-americano agora, então, virou comunista? Até que o governo militar, então, reformulando as suas ideias, enxergou que realmente não estávamos falando de comunista, e sim de uma outra visão, a visão realista, a visão técnica dos direitos humanos. Então, durante boa parte da década de 60, 70 e até o início da década de 80, tivemos essa cultura que direitos humanos é o direito do infrator da lei, é o direito do marginal. Não, direitos humanos, como o próprio nome diz, é o direito do ser humano. Se nós imaginarmos, então, um conceito de direitos humanos, hoje, a ideia bem prática, bem didática, imagine uma bola de neve na descida. Mas uma bola de neve com atos normativos, com atos pessoais, com atos de ONG, com atos governamentais, sempre preservando a espécie humana, trazendo medidas de proteção e ampliação. É uma bola de neve na descida no inverno rigoroso. Ela não se dissolve, ela não diminui e ela não retroage. Um direito humano alcançado, ele não retroage. Hoje a questão dos direitos humanos envolve uma questão de soberania. Tivemos que mudar o conceito de soberania. Hoje falamos em soberania relativizada. Não falamos mais em soberania absoluta, porque se eu tiver aquela ideia de soberania absoluta, no meu país mando eu, no meu país, aqui
não vai ser inserida norma externa, então eu teria dificuldade de falar do direito internacional, dos direitos humanos. A base dos direitos humanos, então se é qualquer norma de proteção, a base é a dignidade da pessoa humana. O que é dignidade da pessoa humana? Seria uma redundância? Toda pessoa não é humana? Direitos humanos seria então o direito do ser humano? Ou eu poderia já falar em direitos humanos além dos humanos? Poderia, com certeza. Eu alcanço o meio ambiente, eu alcanço, como a Constituição Suíça, que já mudou boa parte do seu texto em reforma recente, falando que os direitos fundamentais vai além dos humanos. Então, quando eu falo em direitos humanos hoje, é de um alcance enorme. E a base é a dignidade da pessoa humana. Mas quando eu falo em dignidade da pessoa humana, eu trago um outro conceito muito amplo, muito impreciso. O que é dignidade da pessoa humana? Posso falar, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Outros dizem, não, dignidade da pessoa humana tem a ver com a segurança alimentar, a certeza da comida diária. Outros poderiam dizer, não, envolve o PIB, a porcentagem do PIB. Outros até num critério de lanche. E muito se adotou um padrão de valor de um Big Mac. Teria um valor meio que padronizado no mundo. Então um Big Mac por dia, a pessoa que tivesse condições, então ela estaria incerta aí na dignidade da pessoa humana. Atualmente, difícil falar em melhor doutrina, mas a doutrina humanista vem sinalizando para a ideia do piso mínimo vital, ou mínimo existencial, que nada mais seria a ideia dos 11 direitos sociais. Então, sem perder o foco, estamos no início de uma teoria geral dos direitos humanos para chegar até a liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de pensamento. A questão é a seguinte, eu invoco os direitos sociais como trabalho, moradia, lazer, educação, segurança, previdência, entre outros, para fechar esse conceito de dignidade da pessoa humana. Mas não posso esquecer que dignidade da pessoa humana há uma ideia íntima com o direito natural. O direito natural que é mencionado antes de Cristo, na famosa peça de Sófocles, na Antígona, quando a Antígona invoca o direito natural para enterrar o seu irmão, cujo rei local na peça, lá, o Creonte, havia proibido por ele ter atentado contra o próprio reino. Então não foi lhe dado a honra funeral e ele ficou exposto lá aos abutres. Ela invoca a dignidade da pessoa humana como um direito natural. Então olha só, o direito natural está intimamente ligado à liberdade. Nem animal tem que viver preso. Quando a gente fala em liberdade, sempre vem aquela ideia, já a espécie, entre aspas, se é que eu posso falar que é uma espécie principal, a liberdade de locomoção. Não falo. As grandes liberdades são um dos grandes valores. Então, a dignidade da pessoa humana, ligada ao direito natural, já tem aqui o seu pezinho no tema nosso, importantíssimo, que são as grandes liberdades. Como características dos direitos humanos, isso é muito importante para trazer o tema, não só na realidade República Federativa do Brasil, mas podemos falar no tema hoje em América do Sul de modo tranquilo, características clássicas dos direitos humanos. Falamos num primeiro momento a inerência, decorrência muitas vezes do próprio direito natural. Basta ser da família humana, é inerente ao ser humano os direitos humanos. A sua eficácia é uma outra questão. Se em determinada localidade o governo, que não reflete a maioria com certeza, há uma frase famosa, onde não há democracia, não há direitos humanos. Então, em determinado local, o governo representando, ou pseudo-representando a maioria, ele muitas vezes está impondo a sua força para retalhar alguns direitos humanos alcançados. Mas ele é destinatário ao povo local daqueles direitos humanos. Então, a indivisibilidade vai estar presente, eu não vou dividir. Vou voltar à primeira característica, inerência. Inerência à família humana. Universalidade, uma outra característica. Onde quer que seja, onde quer que esteja, quem quer que seja, no sistema solar, no planeta Terra, ele é destinatário.
trago aqui uma característica do professor Dalmo Dallari, ele fala em transnacionalidade. Não importa a nacionalidade ou a cidadania ou o estado onde a pessoa esteja naquele momento, ele é destinatário, ele faz parte da família humana. Então eu não tenho aqui retaliação, eu não tenho aqui que fazer cisão. A outra característica já apontada é a indivisibilidade. Indivisibilidade. Ou eu tenho a dignidade da pessoa humana, ou não tenho. Não há meio termo. Ou eu tenho, ou eu não tenho. É a ideia da bola de neve. E essa bola de neve desce, não vai deixando os floquinhos aí no meio do seu caminho, vai sempre aumentando. Eu não posso falar em cisão. E uma última característica, que é apontada pela doutrina de modo conjunto com a indivisibilidade, a interdependência. Muitas vezes, para eu alcançar um direito humano, eu preciso de um outro antecedente. Então, eles se concatenam, eles se interligam. A interdependência vem neste sentido. Uma questão interessante sobre o tema de direitos humanos é a própria falta de identidade ainda no Brasil. Quando você vai a uma livraria jurídica e você quer pesquisar lá um livro de determinada disciplina, direito penal, então você vai lá, você vê uma prateleira, direito penal, processo penal, tributário, administrativo, direito civil. Não vejo, ao menos aqui no estado de São Paulo, estamos assistindo aí, os que estão nos assistindo no Brasil todo, podem apontar lá, tem aqui uma livraria no meu estado, na minha cidade. Aqui no estado de São Paulo eu desconheço alguma livraria renomada que tenha uma prateleira de direitos humanos. Você vai comprar um livro de direitos humanos, você não enxerga, porque não tem. Você vai achar em filosofia do direito, em filosofia política, filosofia do Estado, em sociologia, em direito internacional, em direito constitucional ou, infelizmente, jogado ali em algum lugar. Mas essa questão ela vai mudar em breve com a exigência da matéria agora no exame de ordem, no próximo, no 143, provavelmente a ser realizado em dezembro, as coisas vão mudar e aí você vai ter uma identidade. Porque hoje a gente não tem identidade nem no nome. A gente não sabe se fala de direitos humanos fundamentais, direito internacional dos direitos humanos, os direitos dos direitos humanos ou o direito dos direitos humanos. Hoje há uma divisão técnica. Quando a gente vai falar em direitos humanos, é a ideia do direito internacional dos direitos humanos. Quando nós vamos falar em direitos humanos fundamentais, nós vamos referenciar, basicamente, a Constituição no seu início, no artigo 5º, nos direitos individuais e coletivos. Vamos caminhando. A ideia de cidadania, invocando aqui os direitos humanos, a ideia de solidariedade, a ideia de fraternidade, a ideia de direitos difusos, o que me remonta à obrigatoriedade de trazer as chamadas dimensões dos direitos humanos. De um modo ainda costumeiro, falamos em gerações de direitos humanos, mas o tema vem sendo abolido porque geração de direitos humanos, ou gerações de direitos humanos, dá a ideia que veio uma, depois uma outra geração, conclusa essa primeira, aí depois uma outra, me parece uma dificuldade de concomitância, foi uma expressão utilizada por Norberto Bobbio na Era dos Direitos até o finalzinho do século XX. Depois, neste novo milênio, começamos a abolir a ideia de geração e avançamos para a ideia de dimensões de direitos humanos ou dimensões de direitos fundamentais. Olha que interessante. A ideia começa, que pese o Norberto Bobbio falar aqui no final da década de 70, mas a ideia vem plantada com a Revolução Francesa em 1789. Ao contrário do que muita gente fala, invocando a tríade liberdade, igualdade, fraternidade para a Revolução Francesa, isso não é verdade. Com a Revolução Francesa foi invocado duas grandes pilastras. A pilastra da liberdade, do liberté, e a pilastra da igualdade, do igualité. A fraternidade só veio aparecer em 1791 com a Constituição Francesa.